Deixa eu dar uma animada aqui. A gente tá comigo. Nossa, mentira, né? Bora. Já tá gravando aqui. Oi? É bom que sua voz sai. Fala aí, galera. Boa tarde. Tete a tete na área. Cadê tete a tete? Tete a tete. Tete a tete tá sem voz. Tete a tete tá sem voz, mas vai participar, né, tete a tete? Tete a tete até sem voz é uma gata. Que tete a tete é essa, maluco? É, sai. Então, tete a tete. Hoje eu resolvi falar aqui pro pessoal sobre a situação que aconteceu comigo. Situação muito chata, galera. O que é que acontece? Eu sei que no dia a dia de qualquer pessoa é comum que muitas vezes, por conta de uma desorganização ou até de alguns imprevistos, você incorra aí em atraso de pagamento, em situações completamente desagradáveis que pode te levar até ter nome inserido em Serasa e cartórios de protestos, enfim. Então, para minha surpresa, eu resolvi esse ano fazer uma reorganização financeira e traçar novos planos, novas metas, não só para a pessoa física, como para a minha pessoa jurídica também. E localizei nessas andanças algumas situações que eu não esperava, né? Como inscrições de débitos que eu desconhecia, né? Sociedades anteriores, enfim, mas que já estão sendo resolvidas e vão ser resolvidas da melhor forma possível, tenho certeza. Inclusive, um dos casos já foi judicializado, o outro já foi solucionado, mas vai dar tudo certo. Só que nisso tudo, eu fazendo uma outra pesquisa, né, com relação à parte da pessoa física, eu verifiquei que é possível a gente descobrir quantas contas um indivíduo, você, eu, tem em um banco, tá? Basta você acessar ali o site do Registrato, em ISR, né, com a senha do Gov, qualquer pessoa que tem essa informação, vai ter essa relação, tá? E para minha surpresa, eu localizei inúmeras contas, dentre as quais eu não utilizo quase nenhuma delas. Acho que se eu utilizar 2 ou 3 é muito. E por conta disso eu decidi. Já vai, tete a tete? Eu falei, me fala. Tá bom. E por conta disso eu decidi reorganizar, inclusive, a minha parte bancária, né? E de contas não preciso de tanta conta. Para que tanta conta assim? Então, eu vou me desfazer de algumas contas, principalmente de relações com bancos que, né, não trazem nenhum tipo de proveito. Eles só têm acesso aos meus dados, às minhas informações. Para quê? Né? É um direito que a lei me dá, me confere, então realmente eu vou pedir o cancelamento dessas contas inutilizadas. E comecei pelo Banco Votorantim, o Banco BV. Ai, eu nunca imaginei isso na minha vida. Vamos lá. Existe, pelas empresas, um protocolo de resistência. Esse nome quem tá dando sou eu, não li em lugar nenhum sobre isso, tá? Mas eu apelidei por conta da dificuldade que foi dada para que eu conseguisse executar o cancelamento dessa minha conta. Então eu entrei em contato pelas vias disponibilizadas aí pelo banco, solicitei a eles que fosse realmente cancelada a minha conta
E nesse momento eles me transferiram para uma outra pessoa. Isso tudo pelo chat do programa, tá? E essa pessoa começou a me fazer inúmeras perguntas, a ponto de trazer situações da vida pessoal, e eu acabei pedindo respeito a essa pessoa. Você me respeite, eu não me identifico com nenhuma dessas situações, desses seus problemas que você está me trazendo, eu apenas quero que você cancele a minha conta. Eu já estou chateado, me respeite, execute o meu comando. Né? E a pessoa insistindo e fazendo novas perguntas, até um momento que eu perdi a estribeira e falei, meu amigo, cancele o baralho da minha conta bancária, eu não quero. Simplesmente, eu não sei, de que geração esse indivíduo é, mas simplesmente esse indivíduo encerrou o contato, alegando falta de compostura, ignorou meu pedido, e eu, hoje, estou refém desse banco, tá? Que fica aqui registrado o Banco Votorantim, Banco BV. Estou refém desse banco, estou com os meus dados, reféns, em poder desse banco, sem poder excluir, porque um preposto não deu sequência, não deu atendimento às minhas solicitações. Daí, o que eu faço diante de um protocolo de resistência como esse? O que é que você, advogado, o que é que você, consumidor, precisa fazer diante de um protocolo de resistência como esse? É óbvio que você tem direito de ter o cancelamento de sua conta bancária. Isso você não tem a dúvida. Você tem o direito de ter o cancelamento de qualquer serviço. E você não é obrigado nem forçado a passar por nenhum tipo de protocolo sem ser avisado. Para que seja aplicado em seu desfavor, porque isso é uma perda de tempo, Você liga para solucionar um problema, é exposto a um protocolo constrangedor, onde lhe induz a não cancelar o serviço por meio de perguntas invasivas, Perguntas que não têm cabimento naquele momento, que não lhe interessam, E simplesmente forçam você a desistir. E quando você não desiste, eles desligam o chat, desligam a chamada e você fica sem conseguir resolver o seu problema. Você já pensou? Você está refém do sistema de protocolo. E quando questionado, o preposto ele fala, não, senhor, eu só estou seguindo o protocolo. Mas que protocolo é esse? Quem vendeu esse protocolo para esse banco? Que compliance é esse que está desatento? Pelo amor de Deus. O protocolo, ele precisa seguir algumas regrinhas, alguns ditames ali. Ele precisa estar ali, com empatia. Você está lidando com o ser humano. Do outro lado, não tem uma máquina que tem que obedecer ao protocolo vendido por A, por B, por C, para a empresa executar, acreditando que vai ter um sucesso, não. Na manutenção daquele cliente. Se você olhar, o banco teve sucesso em permanecer lá com sua conta, seus dados, óbvio que não, eu não vou movimentar a conta. Eu não vou manter meus dados lá. Eu já solicitei via Procon a resolução do problema. Certamente, eu não obterei êxito. Por quê? Porque o Procon não é punitivo, Se bem que o nosso judiciário tá, pelo menos aqui na Bahia, tá seguindo o mesmo conceito. Principalmente nessas questões aí de danos morais. Os danos morais aqui, em caso de quebra contratual, deixou de ser devido. Imagine, só mudando de assunto aqui rapidinho, você num contrato de trato sucessivo, um plano de saúde, por exemplo, tá ali pagando direitinho, tal, todo mês. Quando você descobre existe uma abusividade nas cobranças, que eles realmente extrapolaram lá as regrinhas da ANS. E aí, você entrega sua revisional, você ganha a sua revisional, você ganha seu dano moral, talvez até em primeira instância, dependendo do entendimento do juiz, mas existem aí duas turmas na segunda instância que corta o seu dano moral. Você não tem direito a dano moral porque foi apenas um descumprimento contratual e isso é um mero aborrecimento. Mero aborrecimento? Então uma pessoa passou todos esses anos pagando o plano de saúde, em média 5 anos ali, pagando o plano de saúde, trato sucessivo, se esforçando, onerando ali a sua vida, Porque trabalho e vida, Dinheiro também, para você ganhar,
para você fazer dinheiro, né, você precisa gastar a sua vida. Então você tá ali trabalhando, se esforçando, gastando sua vida, né, se prejudicando, pagando uma parcela que não deve. E isso não gera mal, porque é um mero aborrecimento. Pelo amor de Deus, você ser abusado durante vários anos, ser um mero aborrecimento, na minha humilde opinião, é um entendimento completamente parcial e que está realmente desfavorecendo o consumidor, prejudicando o direito básico do consumidor de ver reparado os danos que ele sofre aí no decorrer dessa caminhada. Teste na área, gostou da teste? Então, mudei um pouquinho de assunto aqui, mas já estou voltando para a questão do protocolo. Então vamos lá. Hoje as empresas contratam terceirizados que criam protocolos técnicos. Existem protocolos de venda, existem protocolos de atendimento, existem scripts ali que precisam ser seguidos para que o operador, muitas vezes é um leigo, coitado, que nem estudou, mas tem aquele roteiro ali, sabe? Consiga se comunicar com quem tem interesse pelo produto que está buscando. Tá? Só que, quando você quer se desfazer de um serviço, você já não tem mais interesse. Então você não está buscando mais informação. Você está buscando o cancelamento. E existe um protocolo de resistência. Esse protocolo de resistência, ele vem sendo usado indiscriminadamente, de forma cansativa, com o objetivo apenas de tirar, né, a compostura do consumidor. Para quê? Para quê? Para quê? Além de não conseguir cancelar pelas vias disponibilizadas aí por esses bancos virtuais, ele perca, né? Não vou dizer a razão, porque a razão não está perdida, mas macule de alguma forma a imagem. Perdeu as estribeiras, ele não tem a serenidade, a sobriedade necessária para dar seguimento. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Se eu quero cancelar, respeite, cancele o serviço e pronto. Se eu quiser contratar depois e você não quiser me aceitar, isso é um problema seu também. Agora, não interfira na minha vontade. Siga o meu comando. Eu não quero mais o serviço e cancele. Entendeu? E pare de me fazer pergunta invasiva. Que protocolo é esse, sem humanidade, que fica me constrangendo a ponto de querer saber detalhes, de querer me comparar, me colocar em situações em que eu não vivi, que eu não quero viver, que eu desconheço? Então respeite quem quer cancelar. Respeite, pare com esse protocolo de resistência, né? Ou não digo nem pare, porque muitas vezes tem muita gente que não quer realmente cancelar, né? Quer um desconto, quer saber de algum outro detalhe para ver se realmente é aquilo, etc. Mas isso vai do feeling de quem está ali por trás da venda, da operação da transação. Então treinem melhor os seus prepostos, para que diante de um consumidor exacerbado que perdeu ali as estribeiras por conta de uma exposição constrangedora, ele não fique mais indignado por um tratamento alheio, por um tratamento despreocupado. Deixa esse cara aí, desliga aí que ele tá dizendo aqui que o baralho dessa conta, pelo amor de Deus. Ninguém merece esse tipo de tratamento, não. Isso é um absurdo, tá? Mas eu espero que fique claro que você, advogado, você consumidor, tem o seu direito de pedir o cancelamento da sua conta bancária, qualquer banco. E se houver resistência, você tem o direito sim de judicializar. E se essa resistência foi infundada, né? Foi infundada. Ele perdeu o controle, ele ficou chateado, por isso eu desliguei assim, a ligação e não cumpri aí o cancelamento. Isso não é fundamento para não executar o cancelamento pedido pelo cliente. Não é. A justificativa tem que ser uma justificativa clara, jurídica, fundamentada ao senhor. A gente não pode cancelar porque lá no seu contrato diz que só pode ter cancelamento se o senhor não tiver dívida aqui com a gente e o senhor tem. Pronto, beleza, tá justificado, não vai cancelar, vai manter o contrato. Massa! Tá certo. Mas se não for isso, né? Existem outras possibilidades, né, que a gente pode adequar aí pelas vias contratuais.
Mas se não for dessa forma, se for, ai, ele ficou nervoso, eu me ofendi da forma que ele falou comigo. Não, isso não cabe. Esqueça. Isso não é justificativa. Entendeu? Não é. Então busque o seu direito, oriente seu cliente, entre no registrado, pegue o SR, veja lá a relação. Para advogado que gosta de escalar, aí é uma demanda espetacular, porque várias pessoas saíram aí abrindo contas e contas e contas aí nessas oportunidades de crédito, de cartão virtual. E tem gente aí que tem mais de 50 contas. Essas pessoas podem pedir o cancelamento. Então, jogue duro. Trabalhe que você vai ter resultado. Vai ter resultado. Eles estão completamente despreparados para fazer esse tipo de demanda. Eles estão com protocolo de resistência completamente inadequado. E vão vacilar. E quando eles destratarem o seu cliente tem direito à reparação. E isso é a lei, é legal, não tem nada de imoral. Imoral é você desrespeitar a vontade do cliente, imoral é você tratar o cliente como um pedinte, quando na verdade ele não é. É ele quem banca aí toda a situação. E o dono lá, ele sabe. Né? O dono sabe. Quem não sabe é quem está na parte de baixo. Mas enfim. Só fazer mais uma outra dentro para a gente encerrar. Espero que eu esteja conseguindo ser claro aqui na minha exposição, que eu já puxei aí inúmeros assuntos. Mas eu descobri também, né, nessa fase minha de organização financeira, que existe também um protocolo de ataque. Também eu não li em lugar nenhum sobre isso, tá? Eu que criei esse nome de protocolo de ataque, que nada mais, nada menos é que uma enxurrada de ligação no seu aparelho telefônico, de 5 em 5 minutos, impossibilitando você até de utilizar o seu próprio aparelho para qualquer ligação, dificultando até a sua operação, se você for uma pessoa jurídica, né? Eu já tive amigos, clientes que entraram em contato comigo e falaram: Fábio, esse post que você fez aí a respeito dessas ligações que não param, eu tô sofrendo isso, o que é que eu faço? Eu fiz aqui, toma aqui essa cartinha aqui, eu mando aqui, se não resolver a gente judicializa. Nunca mais ele me ligou, deve ter resolvido. Acredito eu que resolveu. Mas é isso. Então existe um protocolo de ataque. O cara começa o dever, ele passa por um constrangimento de receber de 5 em 5 minutos ligações que não param. Como é que o cara vai desenvolver um trabalho? Como é que ele vai ter tempo de desenvolver alguma atividade, de atender um cliente, se o telefone dele não para de tocar? E quando ele atende, às vezes não é ninguém. Às vezes entra uma musiquinha, às vezes a pessoa lá fica em silêncio, ou aparece uma mulher falando alô, e desliga, pi, 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 alô, pi, 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 pi. Que merda de protocolo bizarro é esse? Desculpe aqui a expressão, mas pelo amor de Deus. Não pode ser assim, gente. O negócio tem que ser sério, né? A gente precisa levar esse Brasil mais a sério. Vocês, né, hoje que mandam aí no Brasil, banqueiros, precisam mudar isso, ter mais sensibilidade, não deixar escorrer ali, porque é por meio dessas brechinhas aí que vocês sofrem enxurradas de ações consumeristas, né? E aí vem trabalhistas. Ah, eu não quero porque o Brasil... Não existem métodos, né, formas de se diminuir tudo isso. Mas isso precisa ser estudado de forma técnica clara, né? Com quem vive ali o dia a dia, quem passou, quem sabe, né? Não é pegar um monte de gente que fica só jogando videogame ali na prática, na teoria, e botar para o mundo real, não. Tá? Mas enfim, isso é outro assunto, é para outra chamada. Hoje o tete-a-tete está desfocado. Minha galega tá dodói, tá sem voz. E eu tô aqui indignado, né, com esses protocolos. Tratamos aqui do protocolo de resistência, tratamos aqui do protocolo de ataque, que são duas vias que eu acho absurdamente inaceitáveis e que precisam ser paradas, cessadas, porque, pelo amor de Deus, quem é que vive com isso, né? Como é que, enfim, lógico, eu acho que do ponto de vista financeiro e econômico, muita gente tem um desequilíbrio com relação
ao consumismo, até por ausência de educação financeira mesmo, que isso não está nas nossas escolas, não está na nossa sociedade, ninguém ensina isso. Acredito eu até como ferramenta de dominação mesmo, tá? Até porque fica muito mais fácil você manipular um desejo quando a pessoa ela não tem uma visão matemática, lógica da realidade que ela se encontra, né? Noção de espaço, se dá, se não dá, se cabe, se não cabe, se eu vou para ali, se eu vou para aqui, se eu boto meu dinheiro aqui, onde é que rende melhor, onde é que não rende, né? Se eu construo, se eu não sabe hoje, como todo mundo diz aí, as pessoas que ganham, né? As estatísticas dizem, né? Todo mundo nas estatísticas dizem, pessoas que ganham aí na Mega Sena, elas voltam a ficar pobres em tempo recorde. Por quê? Porque falta a educação financeira e essa é a realidade do nosso Brasil, principalmente aqui no Nordeste, na nossa Bahia querida, que realmente a população ela, né, é muito carente no sentido de conhecimento, no sentido de educação, e isso precisa mudar, tá? Isso precisa mudar. E eu espero que um dia mude, né? E se depender de mim, conte comigo para mudar. Eu sou da mudança, eu gosto de que as coisas melhorem, eu gosto que as coisas evoluam, eu gosto que as coisas funcionem e de forma correta, onde todo mundo tem aí um resultado positivo. Lógico que não dá para ganhar tudo em todas as vezes na vida, né? Você não consegue ganhar sempre, mas dá para ter um saldo positivo e viver bem em harmonia, em prosperidade, né? E com a consciência tranquila, na paz de Deus. Então é isso. Por hoje é só. Advogado que gosta de escalar, fique atento, uma oportunidade. Essas demandas, certamente elas dão resultado. Já tem jurisprudência no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo. Pode trazer para a Bahia que vai dar certo. Se precisar de apoio, conte comigo, tá? Eu já tenho aí tese formada, estamos juntos, tá certo? E consumidor, fique esperto, tá? Se você está sendo atacado aí por esses protocolos, são protocolos desumanos, são protocolos que buscam realmente constranger, deixar você agoniado, transtornado, né? Sem capacidade de raciocinar para assumir aí acordos parcelados com juros extravagantes e triplicar o seu débito e comprometer mais a sua saúde financeira. Fique atento, não caia nessa, busque ajuda profissional. Se precisar de apoio, entre em contato comigo aqui embaixo. Eu tô aqui para te ajudar, viu? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!